A lei não é só para o Alexandre. Ela pode se estender aos outros ministros da Suprema Corte e ela não vai parar. Aos assistentes do Alexandre de Moraes, exato, juízes auxiliares, delegados, juízes assistentes, delegados da Polícia Federal, os integrantes do PGR, Paulo Gonet, abre o seu olho, Paulo Gonet. Nós falamos isso aqui. O que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes? Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um pare. Porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, eles são as bandeiras redes sociais, cumprem as ordens de bloquear redes brasileiras que... Nós explicamos isso aqui em detalhes, né? Ou seja, eu vivi para ver um comentarista da Globo News falando ao vivo que o Alexandre de Moraes vai se tornar um pare. E que nós falamos aqui, ou seja, eles estão repetindo o que a gente falou. Sim, a gente vem falando desses problemas, a gente vem falando disso já há pelo menos aí 6 anos. Ou seja, agora que chegou na velha imprensa a realidade do que o Alexandre de Moraes tem feito. E, obviamente, que é né? Inclusive, depois a gente vai vir, não é nada disso, o que você está falando não tem nada a ver. Mas só para o pessoal entender, quem está falando da questão de soberania nacional não tem nada a ver com soberania nacional. As sanções contra o Alexandre de Moraes, elas são implementadas aqui em território americano. O problema é o seguinte, os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Então, os bancos do Brasil não funcionariam se não tiverem relação com os bancos americanos. E eles operam aqui, a maior parte deles opera aqui também. Tem agência aqui, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, todos eles têm agência aqui. Exato. Então, o que acontece? Qual que é o problema? O problema é o seguinte, o governo americano coloca uma sanção no Alexandre de Moraes. Porque eu vi muita gente falando besteira, então prefiro deixar bem claro aqui para o pessoal. Aqui nos Estados Unidos, então ele não pode mais entrar aqui, ele não pode ter bens aqui, ele não pode ter conta bancária aqui, investimento, nada, tá? E aí qual que é o problema? O problema é o seguinte, como ele ficou bloqueado, se ele tiver uma conta no banco lá no Brasil, ou tiver com cartão de crédito no Brasil, o governo americano pode travar o cartão e o banco no Brasil. É óbvio, gente, é óbvio. Ou punir a operadora do cartão ou o banco se não tomarem uma atitude em relação a isso. Então, é óbvio que a escolha do banco é muito simples. Ou o banco aceita, né, ser sancionado pelos Estados Unidos, ou ele bloqueia o Alexandre de Moraes. É óbvio que o banco não vai perder isso, né? Ele não vai cometer suicídio. Então, a questão é um efeito secundário, tá? Não é um efeito primário. O efeito primário é só aqui. A causa primeira, o efeito primeiro é aqui. Só que esse efeito aqui vai se espalhar pelo resto do mundo inteiro. Então vai afetar sim as contas bancárias dele no Brasil e os cartões de crédito dele no Brasil. É isso que eu... E não só isso, a turma no chat já está falando aqui, vai atingir também, né? Tá aqui, como prevê uma reação de ministros do STF, né? Assim que as sanções contra o Alexandre de Moraes forem aplicadas, o governo americano também está analisando, e a turma no chat estava pedindo aqui que a gente falasse sobre isso, também prevê o governo americano ações que podem atingir outros integrantes da corte e os cônjuges, além de integrantes da Procuradoria-Geral da República, delegados de polícia, juízes assistentes, juízes auxiliares. E aí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já mapeou os magistrados do Supremo Tribunal Federal que são casados e têm mulheres que administram ou são sócias, né, de escritórios de advocacia. São 4. A Viviane Barsi de Moraes, mulher do Alexandre de Moraes, ela comanda o escritório Barsi de Moraes, no qual trabalham também os 2 filhos do casal. Né? E as sanções não atingiriam os filhos, né? Atingiriam o Alexandre de Moraes, a Viviane e possivelmente outros ministros e as mulheres desses ministros. A mulher do Gilmar Mendes, Guiomar Feitosa Mendes, ela é sócia do escritório Sérgio Bermudes, advogados, desde 2010. Roberta Maria Rangel, mulher do Dias Toffoli, é sócia fundadora da Rangel Advocacia. E, segundo o site do escritório, a banca, né, da mulher do Dias Toffoli, está lá escrito, tá? Se consolidou como referência no cenário jurídico brasiliense e nacional com atuação especial perante os tribunais superiores. A mulher do Dias Toffoli também é sócia do escritório VAR de Advogados, que é um dos maiores do país. Ainda tem a Valesca Teixeira Zanin Martins, casada com o Cristiano Zanin, que assumiu a liderança do escritório Zanin Martins Advogados depois que o marido foi nomeado para o STF. Então, a Casa Branca também estuda estender as sanções financeiras a
todas elas, como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Né? O raciocínio do governo Trump é o seguinte: a maior parte da renda familiar dos magistrados viria, né, vem desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade deste bloqueio. Então, vem chumbo grosso por aí, vem poste flamejante em cima de poste flamejante, e a gente, quem acompanha sempre Conversa Timeline, né, não se surpreendeu com a declaração do Marco Rubio de ontem, porque a gente avisou a vocês aqui que estavam as sanções em estudo por 2 departamentos, Departamento do Tesouro, porque envolve essas questões financeiras, Departamento de Estado, que é o do Marco Rubio, que é o Ministério das Relações Exteriores, porque envolve relação com outro país, Conselho de Segurança Nacional e o Conselho da Casa Branca. Então, quem acompanha o Conversa Timeline sabia muito bem que essas sanções... Ô, Mosquinha, vai embora. Que essas sanções estavam sendo estudadas por esses órgãos e que estão a caminho. Então, o Pedro está com a thread aí, né? Que a gente já tinha lido essa thread aqui. Já vai direto ali para o 3 ou 4. Pedro, pode colocar na tela aí. Que nós já havíamos explicado isso, né? Eu tinha colocado essa thread lá no X, explicando o que vem a ser a Lei Magnitsky, onde na parte 3 explica um pouco aquilo que o Marx estava falando, ou seja, punir indivíduos estrangeiros envolvidos em corrupção sistêmica, grave violação de direitos humanos, como tortura, repressão, assassinatos extrajudiciais. A punição é pesada, muito pesada. E aí começa então ali a parte 4, mas eu acho que dá para ler ali, né? Proibição de negócios, é isso mesmo. Você vai ter proibição de negócios com americanos ou empresas americanas. Então a thread está aí, eu não vou ler toda ela não, Pedro, que a gente já leu, a gente já comentou, já explicou. Não é difícil de achar essa thread lá no X. Aqui também a gente tem um vídeo separado só sobre isso. E o que me impressiona é você ver que eles narram esse fato ocorrido como se fosse, primeiro, algo extremamente novo, sendo que nós havíamos dito aqui quase que em primeira mão, né? Isso iria acontecer. Se estivéssemos ao vivo, seríamos os primeiros a dizer ontem, porque eu falo, não escondo de ninguém não. Quem mandou para mim o vídeo do Marco Rubio foi a secretária dele. Para mim. A gente estava almoçando? Logo depois de estar lá. Então, assim, essa imprensa... Eu quero muito mostrar aqui para vocês a arrogância da Eliane Cantanhede. A gente tem que falar dela. Meu Deus, que ser horroroso. Eu perdi aqui o link, eu vou pegar de novo aqui. Ela começa narrando esse fato, né, do Alexandre de Moraes, dizendo que não tem ninguém preocupado, eles estão tranquilos, né, não tem ninguém ali tenso com nada. O Max falou sobre a possibilidade, você também mencionou aí, citando Metrópole. Só que nós já havíamos dito que isso chegaria nos parentes, até mesmo porque a ação dessa lei, ela visa cessar, de algum modo, o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Então, se ele continuar recebendo meios financeiros para continuar atuando dessa maneira, a lei vai pegando. A lei não é só para o Alexandre. Aí ela se estende a Vivi, coisa do Alexandre de Moraes. Ela pode se estender aos sócios do Alexandre de Moraes. Ela pode se estender aos outros ministros da Suprema Corte. E ela não vai parar. Aos assistentes do Alexandre de Moraes. Exato. Juízes auxiliares. Delegados. Juízes assistentes, delegados da Polícia Federal. Os delegados. Integrantes do PGR, Paulo Gonet. Exato. Gonet, abre seu olho, Paulo Gonet. Nós falamos isso aqui. Aí, na tentativa de querer menosprezar tudo isso, né, o Guga Chakra falando que ele conversa com as pessoas e tal, aqui diz, esse aqui é um vídeo de 3 minutos, né? O vídeo de 6 é esse aqui, ó. Eu não vou botar os 6 minutos. Vou discordar de você. Querido amigo. Legítimo. E eu vou pedir licença para dizer o seguinte. É muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo. Porque agora o Trump diz, não pode comigo, não pode não. Aqui no Brasil, não é tão simples. Por quê? Porque... Ela fala na cara do colega de trabalho que quando a pessoa fica muito tempo nos Estados Unidos, ele acha que pode falar qualquer coisa. Que ela fica com essa mania de liberdade. Liberdade de expressão. Que coisa. E aí...